Olá, gente! Seja bem-vindo a mais uma mensagem dominical aqui da Missão 1618. Que você possa estar aqui ouvindo essa mensagem, sendo abençoado. E nós estamos seguindo a série do livro de Atos e hoje você vai acompanhar aqui os capítulos 6 ao 10. Se você ainda não teve tempo de fazer essa leitura, então também te incentivo a ler aí na sua casa para que você possa acompanhar essa mensagem. Oi pessoal, hoje eu que vou dar o recado aqui para vocês. Vocês precisam saber o seguinte, que todos os domingos nós estamos liberando as mensagens aqui no YouTube. Então na parte da manhã você já pode assistir aí e na parte da tarde também, porque à noite nós estamos nos reunindo no Discord para poder conversar sobre a mensagem dominical, para poder trocar ideia, para poder aí matar a saudade uns dos outros. Nesse período de quarentena, esses encontros têm sido aí necessários e fundamentais. Então, se você quer saber como participar, você pode deixar o seu comentário aqui embaixo. A gente vai te chamar aí, vai te auxiliar nisso aí, tá bom? Uma outra coisa que você também precisa saber é que os nossos grupos de crescimento online, eles estão acontecendo ainda na sexta-feira, mas no horário novo, a partir das 8h30 da noite. Então, fica ligado nisso aí, tá acontecendo pelo Discord também e eu espero você lá. Nós estamos estudando aí a carta de Paulo aos Romanos, então é muito importante aí a gente poder participar desses momentos, tem sido muito bom pra gente trocar ideia. Gente, um outro assunto muito importante é que nós estamos aí recebendo as nossas ofertas aí, as nossas contribuições mensais aí por meio de depósito online, né, transferência. Então, se você tem alguma dúvida sobre isso, eu te aconselho que você procure o Everton. O Everton é o nosso tesoureiro e ele está aí nos instruindo como fazer essas contribuições. Uma outra coisa que eu queria falar para você é o seguinte, os nossos conteúdos, artigos, podcasts, você encontra tudo na internet. Nossos podcasts estão nas principais plataformas de podcast aí e sempre está saindo podcast novo para você escutar, para você ser edificado aí na palavra de Deus. Gente, já falei demais. Que você possa agora ficar com a mensagem desse domingo e ser abençoado em nome de Jesus. Até aqui, nós estamos vendo como foi o surgimento da igreja cristã, como foi os primeiros passos aí dessa igreja em Jerusalém. E hoje nós vamos continuar vendo essa história, como a igreja estava crescendo em tanta graça e o Espírito Santo conduzia essa igreja, conduzia ali, fazendo sinais, prodígios e maravilhas através da vida dos apóstolos. E não apenas isso, essa igreja crescia também em comunhão, em amor. Os irmãos compartilhavam ali as suas posses, eles estavam unidos, unânimes e estavam ali firmes na palavra que foi dada por Jesus Cristo. Mas no capítulo 6 de Atos, a gente percebe aí um fato inusitado que acontece nessa igreja. Eu acho interessante que o autor Lucas, o autor de Atos, ele dá ênfase aí nessa situação, porque surgiu, na verdade, um problema nessa igreja. Essa igreja que à vista de muitas pessoas, ela é tão perfeita, tão maravilhosa. Às vezes você já falou assim, nossa, eu queria tanto fazer parte dessa igreja de Atos, que era uma igreja tão amorosa, tão unida. Mas a gente percebe que nessa igreja também havia problemas acontecendo. Temos que lembrar que a igreja é composta de pessoas. E onde tem pessoas, com certeza nós vamos ter problemas, necessidades, vão haver demandas. E nesse momento nós contamos com a ação do Espírito Santo. E no caso aqui da igreja de Atos, no capítulo 6, o que estava acontecendo? As viúvas dos gregos, elas começaram a ser esquecidas na distribuição dos alimentos diários. Começou ali a haver realmente uma discriminação social. Então elas eram esquecidas, deixadas de lado, negligenciadas. E houve essa queixa das viúvas dos gregos. Então, prontamente, os discípulos, os 12 apóstolos, eles perceberam que precisavam instituir pessoas para estarem ali à frente dessa tarefa. E eles falaram, não é bom que a gente abandone aqui a pregação da palavra
para servir às mesas. Então, eles elegeram ali dentro da comunidade 7 homens, e havia critérios para eleger esses homens. Eles deveriam ser cheios de sabedoria, cheios do Espírito Santo e de uma boa reputação. Então a gente percebe aí que a igreja, ela teve algum problema, uma necessidade ali que surgiu, mas ela conta com a graça do Espírito Santo para resolver. E aí são levantados esses 7 homens. No versículo 5 fala que eles elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E no versículo 7 fala que crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Então, apesar de surgir aí essa demanda, a igreja ela consegue dar uma solução, dar uma resposta. E a gente sabe que igreja é isso mesmo, gente. Nós estamos vivendo aí um período de pandemia e talvez a sua igreja teve que dar uma resposta a este problema. Nós não podemos nos reunir fisicamente, nós não podemos ter as nossas reuniões presenciais até o momento, mas nós tivemos que dar uma resposta a esse problema para permanecer nos reunindo, seja online, seja à distância. Continuar também o nosso trabalho de discipulado, de cuidado das pessoas. E em tudo isso nós precisamos perceber o cuidado e a soberania de Deus com o seu povo. E a igreja de Atos, ela vive isso aqui. Nós não estamos falando que existe uma igreja perfeita, mas nós estamos falando de um Deus que está nos aperfeiçoando dia após dia, que está trabalhando a sua palavra em nós, que está nos mantendo firme e está fazendo os seus santos perseverarem até o fim. Então eu li aqui os nomes, dos 7 homens que foram escolhidos para servir às mesas. Reparem aí o nome Estevão, que ele foi destacado como um homem cheio de fé e do Espírito Santo. E Estevão, ele não era apenas o diácono servindo às mesas, mas aqui fala também que Estevão, ele estava cheio de graça, de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E ele pregava o evangelho. Então Estevão, ele não se acomodou apenas a uma tarefa ali na sua comunidade local, mas era um homem também ousado na pregação da palavra. E Estevão se levantou e começava a pregar o evangelho de Cristo. E isso incomodou os líderes religiosos daquela época. E lembra que Estevão era um homem cheio de fé, de graça, de sabedoria e de boa reputação? Então eles não encontravam motivos para falar algo contra a vida de Estevão. Então, o que eles tiveram que fazer? Eles armaram ali, levantaram um falso testemunho contra Estevão, acusando-o de falar mal da lei de Moisés e do próprio líder Moisés. Então ele foi acusado injustamente. E ali perante o Sinédrio, Estevão teve que ser interrogado. E o líder ali pergunta para ele: é isso mesmo, Estevão? É isso que está acontecendo? Foi isso que você falou? E Estevão, na hora que ele recebe a oportunidade de falar, de se colocar, Estevão, ele não sai à sua própria defesa, mas Estevão defende a mensagem que ele pregava. Estevão defende o evangelho de Jesus Cristo. E é linda a pregação de Estevão, que você pode ver aí no capítulo 7. Ele faz um panorama do Antigo Testamento, começando ali por Abraão, como Deus levantou homens, como Deus levantou pessoas ali de Israel para anunciarem os feitos do Senhor, para anunciarem as promessas do Senhor, que Deus prometeu uma descendência a Abraão, e foi dessa descendência que surgiu o Messias, o Salvador. E Estevão, ele fala também de Moisés e da lei, mas quando ele fala de Moisés, ele reforça que o próprio Moisés disse que Deus enviaria um líder semelhante a ele. E nesse momento Estevão está fazendo referência a Jesus. Ele está citando Moisés também, anunciando Jesus. Então Estevão ali aproveita a oportunidade e prega mais uma vez o evangelho de Cristo. E no versículo 51, Estevão, ele faz ali uma dura advertência contra os seus ouvintes. E ele fala: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora
vos tornastes traidores e assassinos, vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não a guardaste. E aquele confronto ali incomodou os ouvintes de Estevão, ao ponto que eles tamparam os ouvidos e ali eles decidiram: nós vamos matar esse homem. E prontamente aquele grupo ali apedrejou Estevão, se levantaram contra Estevão enfurecidos e decidiram matá-lo. Mas nesse momento o texto também descreve que Estevão estava cheio do Espírito Santo e ele fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E ele disse àquele povo: eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. E aqui no final do capítulo 7 a gente observa que Lucas ressalta que as vestes de Estevão foram depositadas aos pés de Saulo. Então reparem aí essa figura que começa a aparecer então na história da igreja, Saulo, e ele consentiu com a morte de Estevão. Estevão então foi o primeiro mártir da igreja cristã. Então nós começamos o capítulo 8 percebendo aqui que começou uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. E o texto diz aqui que todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Eu sei que o contexto aqui não era um contexto confortável, não era uma situação confortável para aqueles discípulos, mas nós observamos também a soberania de Deus atuando, mesmo aí em meio ao sofrimento, mesmo em uma situação tão difícil quanto uma perseguição, porque a gente observa que ao serem dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria, está ali se cumprindo a palavra do próprio Jesus. Lembra aí no capítulo 1, no versículo 8, Jesus disse aos discípulos que eles seriam revestidos de poder e eles seriam testemunhas do próprio Cristo, e eles iriam ali desde Jerusalém, Judeia e Samaria até os confins da terra. Então a gente percebe que a igreja ela está avançando sim para outras regiões, que talvez se ficasse tudo confortável, os discípulos continuariam ali concentrados em Jerusalém, porque aquela igreja em Jerusalém estava vivendo um tempo tão glorioso ali de comunhão, de sinais, de prodígios e maravilhas, e quando irrompeu aquela perseguição contra a igreja de Jerusalém, eles começaram a sair para outras regiões, e ao sair para outras regiões, Judeia e Samaria, eles começaram também a pregar o evangelho no meio desses povos. E a gente percebe aí Filipe também, que foi um daqueles diáconos escolhidos pela igreja, ele vai também para Samaria e ali também ele começa a pregar. E o texto diz aí que ele encontra um certo homem chamado Simão, naquele povoado ali de Samaria. E esse Simão, ele era um mágico, ele enganava, iludia as pessoas ali com a sua arte de fazer mágica. E o próprio Simão, ele ouviu também o evangelho, ele creu no evangelho e ele começou ali também seguir ali Filipe e estar junto ali com os convertidos do que havia acontecido em Samaria, e eles foram para lá. Eles oraram por aquelas pessoas que haviam crido no evangelho, impôs as mãos sobre ele para que eles recebessem o Espírito Santo, e aquelas pessoas também foram batizadas com o Espírito Santo. Mas Simão, esse cara aí que vivia da mágica, ele vê ali as pessoas recebendo o Espírito Santo, ele vai até os apóstolos e oferece dinheiro para eles, pedindo oração para que ele também recebesse o Espírito Santo, para que ele também pudesse usar ali o Espírito Santo para fazer artes mágicas, para fazer sinais, maravilhas. Ou seja, o texto demonstra aqui que Simão não havia entendido nada. E aí há uma palavra de confronto aqui dos apóstolos. E eles falam para Simão se arrepender, porque ele estava ali num caminho de iniquidade. E a gente percebe que a igreja aí, ela é tão ousada na sua mensagem também. A igreja, ela não estava em compromisso somente com o bem-estar das pessoas. Ela não estava ali para agradar os seus ouvintes, para continuar ali alimentando o ego das pessoas a permanecerem no mesmo caminho de erro. Mas em todo momento da história da igreja, a gente vê aí uma palavra que vem para confrontar, para conduzir as pessoas ao arrependimento. E é isso que nós precisamos resgatar nos nossos dias, porque a gente percebe por aí uma igreja comprometida muitas vezes hoje com o ego das pessoas, em trazer promessas de enriquecimento, promessas de bem-estar, e utilizar o próprio Espírito Santo como esse objeto.
usar Deus como um objeto, que você vai ter Deus na sua vida e as coisas vão começar a dar certo, que você pode usar o Espírito Santo em benefício próprio, para que Ele te encha de alegria, te encha de paz. Eu não estou falando que Deus, Ele não faça isso com os seus filhos. Pelo contrário, pela sua graça, Deus nos dá muito mais do que aquilo que merecíamos. Mas nós não podemos confundir a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho ressalta o próprio Deus e a sua obra por toda a humanidade. Ele ressalta o que Deus está fazendo, ressalta o Filho de Deus, a glória do Filho de Deus, e ressalta o Espírito Santo não como objeto a ser utilizado, um meio para alcançar coisas boas, mas o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade, é Deus, e nós não podemos desvirtuar a mensagem do Evangelho para agradar os ouvintes. E nisso aqui, os apóstolos são bem firmes. E eles falam: arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. E aí, seguindo o capítulo 8, a gente percebe aí outra história tão maravilhosa. O Filipe agora, guiado pelo Espírito Santo, ele encontra um homem, um eunuco. Ele era etíope e esse homem ocupava ali uma posição de governo, uma posição de destaque no reinado da rainha dos etíopes. E aquele homem estava numa carruagem e ele estava lendo as escrituras. E o Espírito Santo fala para Filipe: acompanhe a carruagem. E Filipe começa a correr ali. A gente pode imaginar essa cena, Filipe correndo ali do lado daquele carro. E ele escuta aquilo que o homem estava lendo. E era um trecho de Isaías 53. E aí Filipe pergunta àquele homem: você entende o que você está lendo? E aquele homem fala: olha, como eu posso entender se não tem ninguém para me explicar? E foi naquele momento ali que Filipe, ele se ajuntou àquele homem na carruagem e começou a explicar que aquela passagem ela não se referia ao profeta Isaías, mas se referia ao Cristo. Isaías estava falando sobre Jesus, sobre o sofrimento de Jesus, sobre a morte que ele experimentaria na cruz do Calvário. E Filipe anuncia o Evangelho, as boas novas àquele homem. E foi algo tão intenso ali, algo tão profundo, tão maravilhoso, que eles chegaram no lugar que tinha água e aquele homem falou que queria ser batizado. E qual que era ali a condição para aquele homem ser batizado? A única condição é que ele cresce no Cristo como filho do Deus vivo. E aquele homem declara ali que ele crê em Cristo, que ele quer ser batizado e se converte ao Evangelho, se converte ao Senhor Jesus. E é tão maravilhoso, porque nós podemos pensar também que hoje há muitas pessoas que leem as Escrituras, pessoas que buscam o Senhor, que estão em busca de respostas, mas elas não têm alguém para explicar-lhes o Evangelho muitas vezes, não tem alguém que sente com elas e explique uma passagem da Bíblia. E isso confronta o nosso coração como igreja, porque nós podemos trazer esse entendimento para as pessoas. Nós podemos encontrar eunucos pelo caminho que estão ali se perguntando, estão cheios de dúvidas a respeito do Evangelho e nós podemos esclarecer. Nós temos o Espírito Santo e nós podemos falar com ousadia às pessoas. Nós podemos trazer a resposta que elas estão procurando e explicar o Evangelho e explicar Cristo. A mensagem de salvação, ela não é uma mensagem sobre qualquer outro tema, sobre qualquer conteúdo, mas é a mensagem do Filho de Deus, a morte vicária de Jesus na cruz, que nos trouxe justificação, que nos tornou inocentes diante de Deus, que nos livrou da nossa condição de pecado. E seguindo então a narrativa, agora no capítulo 9, nós vemos a conversão de Saulo. Esse capítulo é um capítulo maravilhoso, porque conta aí como aquele homem, Saulo, vocês lembram dele no capítulo 8? Aquele homem que perseguia a igreja, que era obstinado, que estava ali, que estava convicto ali do seu zelo religioso, e ele falava: não, temos que parar esse povo que prega Cristo, que prega esse Messias.
e ele era um homem ali zeloso por cumprir a sua tarefa. Mas o texto diz aqui no capítulo 9 que Saulo ele tinha pedido cartas às autoridades religiosas para capturar os discípulos que tinham saído de Jerusalém. E ele vai ali no caminho de Damasco, querendo encontrar estes discípulos, querendo encontrar a vida deles. E Saulo já tinha consentido com a morte de várias outras pessoas depois de Estevão. Mas ali naquele caminho de Damasco, o Saulo é surpreendido. Ele é surpreendido por uma voz, por uma luz resplandecente, e ele chega ao ponto de cair ao chão. E quando ele pergunta ali quem estava falando com ele, aquela voz fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? E se apresenta para ele e fala: eu sou Jesus, a quem persegues. E Saulo tem um encontro com Jesus naquele momento. E a gente pode perceber nesse texto aqui as próprias doutrinas da graça de uma maneira tão profunda, tão clara, aqui através da conversão de Saulo. Deus vai até o nosso encontro. Ele nos elege incondicionalmente, assim como ele fez com Saulo. Então Saulo ficou cego, ele ficou ali em Damasco, e Deus enviou um homem chamado Ananias para ir até ele, orar por ele e ministrar a cura ali aos olhos de Saulo. Só que esse homem, Ananias, ele fica um pouco aterrorizado, porque ele fala: como assim? Eu vou até aquele homem que perseguia a igreja, que matava cristãos? Não pode, não é possível. E no versículo 15, o Senhor fala a Ananias, ele fala assim: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Saulo é essa figura aqui que desponta no meio da história da igreja, porque Deus tinha planos específicos para a vida de Saulo, que mais para frente nós vamos conhecê-lo como o apóstolo Paulo. Paulo foi esse grande pregador dos gentios, mas não apenas dos gentios, dos judeus também. Paulo foi esse homem que pregou o evangelho e que chegou até Roma, que levou o evangelho ali naquele lugar que naquela época era considerado já como os confins da terra. E Paulo teve essa importância na história da igreja. E a gente percebe aí como Saulo, que mais pra frente nós vamos conhecê-lo como apóstolo Paulo, ele teve tanta importância na história da igreja. Ele chegou a levar o evangelho até Roma, que naquela época, naquele contexto, já poderia ser considerado como os confins da terra. E a partir daí, a gente observa que a igreja ela teve um crescimento muito significativo e um tempo de paz. Porque o perseguidor que era Saulo, ele se converteu. E agora ele começa também a sofrer perseguições por parte dos judeus. Mas a igreja ela experimenta um período aí também de paz. E o evangelho foi sendo pregado e mais pessoas foram se achegando aí ao Senhor Jesus. E no capítulo 10, nós vemos também o que aconteceu aqui com Pedro. Pedro, ele teve uma visão em que o Senhor falou para ele: Pedro, não considere impuro aquilo que eu purifiquei. E isso fazia referência à conversão dos gentios. Então os gentios começam a receber a palavra de salvação, começam a receber a Cristo e então começam também a ser batizados pelo Espírito Santo. E isso é muito lindo na história aqui da igreja, porque pessoas que não eram da linhagem de Israel agora também são agregadas à família de Deus. E nisso nós vemos que Deus ele não faz acepção de pessoas e Deus salva todo tipo de pessoas. E isso é maravilhoso. Esse evangelho de graça, esse evangelho de amor, esse evangelho também que traz confronto e que leva o pecador a se arrepender. É isso que nós estamos pregando aqui. E que você seja inspirado por essa igreja de Atos. Hoje nós vamos ficar aqui no capítulo 10 e acompanha aí as próximas mensagens do livro de Atos, porque eu tenho certeza que o Senhor pode falar muito ao seu coração e o Senhor também pode nos inspirar como igreja nesse momento histórico que nós estamos vivendo aqui, que não é um momento fácil, nós sabemos disso, mas a gente pode perceber que como essa igreja resistiu até a mais dura perseguição. Haviam pessoas morrendo por causa do evangelho e eu acho que a gente pode aprender muita coisa aqui com esses irmãos dessa igreja que crescia, que se fortalecia no Senhor a cada vez mais e que não se deixava
que não se deixava esmurecer por causa das circunstâncias. E nós podemos tomar isso também como lição hoje. Não vai ser uma pandemia que vai parar a Igreja de Cristo. Não vai ser um vírus que vai parar a Igreja de Cristo. Porque nós estamos com o Senhor. Nós estamos na missão do próprio Deus aqui na terra. E nós temos compromisso com essa palavra que foi falada a nós. Que nós iríamos por todo o mundo. Nós iríamos pregar o Evangelho a todas as nações. Então que você se inspire aí, irmão, e permaneça firme na fé. Talvez a sua fé esteja abalada, você esteja aí ansioso por causa dessa situação, com medo de adoecer, com medo da sua família também adoecer. Mas nesse momento eu quero trazer essa palavra para você. Permaneça firme, mesmo que as circunstâncias fiquem difíceis, mesmo que a gente não tenha garantia sobre o futuro, mesmo que a gente não saiba o que vai acontecer no dia de amanhã. Nós sabemos que nós não temos controle nenhum da nossa vida, da nossa história. Nós confiamos em um Deus que está assim no controle de todas as coisas. Um Deus soberano que guiou a sua igreja até aqui no ano de 2020. Nós estamos aqui falando de um evangelho que nos alcançou e nós podemos nos alegrar nessa obra tão maravilhosa que Deus tem feito ao longo do tempo. Deus tem feito na humanidade e nós podemos nos alegrar com isso. E nenhuma circunstância pode tirar a nossa paz e a nossa esperança também de um reino vindouro. Fique firme, irmão. Permaneça, persevere na fé, na esperança. Coloque seu coração firme no Senhor Jesus. E nesse momento eu quero orar por você, orar para que o Senhor continue aí trabalhando no seu coração e te falando através das Escrituras. Então feche seus olhos e vamos orar. Senhor, muito obrigada por essa palavra que nos ensina, que nos inspira e também nos consola. Que o Senhor esteja consolando aí a cada ouvinte nas suas casas, cada família que se reúne agora para ouvir essa mensagem. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, da sua igreja. Que o Senhor nos ajude, Pai, a vencer todas as circunstâncias, todas as mazelas deste mundo. Que nós possamos continuar firmes no Senhor, independente se estamos com saúde ou se estamos doentes, se estamos enfrentando aí dificuldades financeiras ou se estamos na bonança, seja em qual for a circunstância, Pai. Que o nosso coração não se perca de Ti, que o nosso coração não seja iludido, não seja seduzido aí pelos discursos deste mundo, mas nós possamos voltar os nossos olhos para o Senhor, os nossos ouvidos para o Senhor e acalentar o nosso coração na Tua palavra, Deus. Que o Senhor abençoe cada um dos meus irmãos, cada um aqui da Missão 1618 e cada pessoa aí que pertence à Igreja do Senhor Jesus, espalhada pelo Brasil ou por outros lugares do mundo. Que o Senhor continue a obra que o Senhor começou, que o Senhor continue a trabalhar no nosso coração, que nenhum dos Teus filhos se perca, Pai, mas nós cremos que o Senhor começou uma boa obra em nós e o Senhor vai continuar, o Senhor vai nos ajudar a perseverar até o fim, porque tudo isso é obra do Senhor. O Senhor é soberano e o Senhor tem compromisso com a Tua palavra. E nós Te agradecemos porque nós podemos confiar em Ti, a nossa rocha inabalável. Nós oramos e Te agradecemos por este momento, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.